O livro de João, no capítulo 1, verso 9, a saber, a verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina a todo homem. E esta luz, que era o Verbo, estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não conheceu. Veio para o que era seus e os seus o rejeitaram. Sabe, queridos, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem. O Espírito Santo, ele, quando age no ser humano, há resultados impressionantes, não é mesmo? Onde quer que a palavra de Deus ela tenha sido fielmente pregada, seguidores e seguiram-se resultados que atestam, de fato, a origem divina da palavra e da ação do Espírito Santo. O Espírito de Deus, ele sempre acompanha a mensagem dos verdadeiros servos de Deus. E assim a palavra de Deus ela é proclamada com poder. Quando a palavra de Deus é pregada com poder pelo Espírito Santo, os pecadores se sentem a sua consciência a despertar. Nos reavivamentos passados e no verdadeiro reavivamento nos dias atuais, a luz que veio ao mundo, ela de fato ilumina todas as pessoas que estão sob a ação do Espírito Santo. O Espírito Santo ilumina as partes mais profundas da alma. Os segredos escuros do coração, eles são revelados. E assim se produz uma profunda convicção de quem nós somos. E esta convicção, ela se apodera da mente, do coração, convence a pessoa do pecado, convence a pessoa da justiça, convence a pessoa do juízo futuro. E assim as pessoas passam a ter a intuição da justiça de Jeová e sentem assim o terror da culpa do pecado. Quando o ser humano é tocado pelo Espírito Santo, o medo de pecar se torna real na vida dele. Ele sente a culpa que existe em si. Ele sente a impureza quando ele se coloca perante aquele que examina de fato os corações. E muitas vezes o pecador, tocado pelo Espírito Santo, com angústia ele chega a exclamar: quem me livrará do corpo desta morte? Porque quando a cruz do Calvário ela nos é revelada, quando o infinito sacrifício de Cristo é nos revelado pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo, nós sentimos que a nossa vida não é nada. Sentimos que só é os méritos de Cristo. E somente os méritos de Cristo, ele é suficiente para expiar as nossas transgressões. Sentimos que não há nada em nós, somente os méritos do amável Salvador. E assim, com fé, aqueles que são tocados pelo Espírito de Deus,
Eles aceitam o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e sentem que nada mais a não ser o sangue de Cristo os pode purificar. E sendo assim, temos a certeza que o sangue de Cristo nos redime de todo o pecado e somos salvos pelo sangue precioso de Jesus Cristo. E quando somos tocados pelo Espírito Santo, lavados pelo sangue de Cristo, produzimos frutos dignos de arrependimento. Passamos a crer de fato no Jesus Cristo, Salvador do mundo. Somos lavados no sangue de Cristo. Somos batizados em Cristo Jesus, mortos para o mundo, levantados da água, levantados pelo Espírito, para andarmos em novidade de vida. Que alegria, né? Novas criaturas em Cristo Jesus. E assim o ser humano, então, passa a viver não mais conforme os desejos anteriores, mas pela fé no Filho de Deus, agora segue os passos de Cristo. Passa a refletir o caráter de Cristo. Passa a ser purificado pelo sangue de Cristo para se tornar puro, como Cristo é puro. Esta é a obra do Espírito Santo na vida do cristão. As coisas que antes odiavam, as coisas de Deus que antes odiavam, agora passam a amar. As coisas que amavam, que era o mundo e os seus pecados, agora passam a odiar. O orgulho, a presunção são colocados de lado e agora se tornam humildes de coração. Os vaidosos e arrogantes passam agora a ser discretos e modestos. Os profanos agora se tornam reverentes, os bêbados se tornam sóbrios, os devassos se tornam puros. As modas vãs do mundo são deixadas de lado. Os cristãos agora procuram não mais os enfeites exteriores como o cabelo ou frisados de cabelo, as joias, ouro ou roupas finas, não. Mas agora os cristãos passam a preferir a beleza do ser interior, a beleza de um espírito dócil e tranquilo, aquele espírito que é de grande valor perante Deus. Esta é a obra do Espírito Santo na vida de todos aqueles que realmente abraçam o Espírito de Cristo. Os reavivamentos resultam em profundo exame de coração, em humildade. Os reavivamentos vai se caracterizar pelas solenes e fervorosas almas lavadas no sangue do Cordeiro, pelos ferventes e solenes orações que vão até Deus. E agora passam a ter compaixão pelas almas que Cristo por elas morreu. Passam a ter compaixão pelas almas que Cristo comprou pelo seu próprio sangue. Homens e mulheres passam a lutar com Deus pela salvação de pessoas, pela salvação de almas. Os frutos destes verdadeiros
os frutos verdadeiros destes reavivamento são vistos às claras, porque a renúncia de pecado, a fuga do eu, a fuga da idolatria, a fuga do mundo, a sacrifício para a salvação, a sofrimento por se humilhar perante Cristo e receber o seu amor. Sabe, o verdadeiro arrependimento, o verdadeiro reavivamento, a verdadeira conversão é notada na vida daqueles que professam o nome de Cristo. Porque a sociedade passa a se beneficiar da influência de um homem e de uma mulher cheias do Espírito Santo. A sociedade se beneficia da graça daquele que é salvo pelo sangue de Cristo, por ser um homem, uma mulher, um jovem, uma criança transformado a benefício para a família, a benefício para aquele que o cerca no trabalho, a benefício para a sociedade de um homem, de uma mulher transformada no sangue de Cristo. Pode-se dizer, a tristeza levou o velho homem, o arrependimento transformou o velho homem, porque a tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas produz arrependimento que leva à salvação. E a tristeza, segundo o mundo, ela produz morte. Mas a tristeza para o pecado produz salvação. Vejam o que essa tristeza, segundo Deus, produz em mim e você. Que dedicação, que desculpa, que indignação, que temor, que saudade, que preocupação, que desejo de ver a justiça feita. Em tudo, Paulo diz, vocês se mostram inocentes a esse respeito. Esse é o resultado, amado, da obra do Espírito de Deus. A única prova do verdadeiro arrependimento é uma reforma de vida, uma reforma profunda. Se o pecador, ele foi de fato transformado, ele vai restituir o penhor, ele vai restituir o que havia roubado, ele vai amar o seu semelhante, ele vai amar a sua família, ele vai confessar os seus pecados e vai ser amoroso perante Deus e perante o seu semelhante. Vai demonstrar que de fato encontrou paz com Deus. E esses e muito mais podem ser os efeitos que no passado seguiram os verdadeiros reavivamentos e no presente segue o verdadeiro reavivamento na vida pessoal, na vida individual. Às vezes queremos ver grandes reavivamentos nas igrejas, no todo, no corpo de professos cristãos. Mas o verdadeiro reavivamento deve começar em mim, deve começar em você, deve começar em nós. Reavivamentos começa individualmente. E quando esse reavivamento é verdadeiro, ele vai ser externado e vai levar outras pessoas
a desejar também o verdadeiro reavivamento. Sabe que nós somos julgados pelos frutos que nós produzimos. E aqueles que de fato são reavivados no poder do Espírito Santo seguem abençoados por Deus para a salvação não apenas de si, mas para a salvação de outras pessoas. E muitos podem ser reerguidos da vida de pecado pelos méritos de Cristo no reavivamento da verdadeira piedade. Só que no mundo atual, no mundo moderno, muitos dos despertamentos têm apresentado um notável contraste com a verdadeira manifestação da graça divina que se manifestou no dia do Pentecoste ou em outros reavivamentos já ocorrido na humanidade. É verdade que se desperta grande interesse em reavivamentos atuais. Há bastante, às vezes, frequência na igreja. Às vezes as igrejas estão lotadas. Às vezes há bastante louvor. Às vezes há bastante orações. Às vezes há bastante clamor, mas os resultados não mostram o crescimento correspondente da verdadeira vida espiritual, da verdadeira piedade. O inimigo Satanás, ele tem trabalhado para que ocorra falsos reavivamentos. A igreja prega, faz muito barulho e às vezes é dito, olha, estamos sendo reavivados. Às vezes a luz que brilha por algum tempo logo se apaga. E as trevas se tornam mais densas do que no passado. Os avivamentos populares são muitas vezes provocados por meio de apelos à imaginação. Apelos estimulando as emoções apenas. Apelos que satisfazem apenas o gosto, o ego, ou aquilo que é mais fascinante. Os líderes apelam mais para as emoções, mais para o que é fascinante, mais para os gostos. E conversos, sabe, ganhos dessa maneira, tem pouco de desejo de ouvir o que é verdadeiro, pouco desejo de ouvir a verdade bíblica, pouco interesse no testemunho dos profetas, dos apóstolos e do próprio Cristo. E quando vão à igreja, a menos que algo sensacional ocorra, o culto não os atrai. E chegam até a dizer, o culto hoje foi frio, não houve barulho, não houve movimento, não houve dança, não houve cura, não houve isso ou não houve aquilo, o culto hoje foi frio. Ah, meus queridos, porque às vezes os cultos que aparentemente são de reavivamento tocam apenas as emoções, os gostos pessoais. O Espírito de Deus não é exaltado. As verdades bíblicas não são exaltadas. A mensagem que apela para a razão muitas vezes não provoca
nenhuma reação, porque muitas vezes as pessoas não gostam de ouvir mensagens que falam a razão. Preferem ouvir mensagens que apelam apenas às emoções, os gostos. Sabe, as claras advertências da palavra de Deus, às vezes, estas que deveriam transformar, elas não têm interesses. Têm interesses que devem ser eternos. Ou quando mensagens que têm interesses eternos são pregadas, não são levadas a sério. Para toda pessoa verdadeiramente convertida, a relação com Deus e com as coisas eternas será sempre o grande objetivo da sua vida. Mas onde se nota nas igrejas populares de hoje o espírito de consagração a Deus? Onde? Os conversos não estão mais interessados em renunciar o orgulho, não estão mais interessados em renunciar o amor ao mundo. Os conversos das igrejas atuais não estão dispostos a negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir o manso e humilde Jesus. Não estão mais dispostos do que estiveram antes de se tornar cristão. A religião se tornou alvo de piada por parte do cético, por parte dos infiéis, porque olham para mim e às vezes para você e não vê nada. Não somos diferente dos céticos. Não somos, não vivemos, não falamos, não testemunhamos diferentemente. A religião muitas vezes se torna piada do cético. O poder da consagração quase desapareceu de muitas igrejas. Que tristeza! Agora, as festas, os piqueniques, as representações teatrais, as quermesses, casas requintadas, ostentação pessoal, carro de luxo, roupa de luxo, da moda, igrejas suntuosas, aparelhamentos sofisticados, pastores bem treinados para agir ou para trabalhar as emoções, os sentimentos. Tudo isso não leva pessoas a Deus, desviam as pessoas da verdade, porque não vivem, não pregam, não se interessam por um reavivamento da verdadeira piedade, da verdadeira verdade ou na verdadeira verdade. Muitas vezes, o que ocupa a mente tanto dos líderes como dos membros são os bens, são terras, são mansões, carros de luxos, bens materiais, ocupações mundanas. Isso absorve a mente dos fiéis e da liderança. E assim leva os cristãos a uma vida cristã apática, uma vida cristã sem brio. Apesar do generalizado declínio da fé e da piedade no mundo cristão, apesar de,
há muitos verdadeiros seguidores de Cristo em todas as igrejas. Precisamos de reconhecer que o Espírito de Deus age individualmente. Antes dos juízos finais de Deus caírem sobre a terra, haverá entre o povo do Senhor um reavivamento da antiga devoção, como nunca foi testemunhado desde os dias apostólicos. Haverá. Se hoje não há como coletividade, há individualidade sim, pessoas cheias da verdadeira piedade. Mas a profecia diz que haverá um reavivamento da verdadeira piedade como nunca testemunhado desde os dias apostólicos. O Espírito do Senhor será derramado sobre aqueles que choram entre o pórtico e o altar. O Espírito do Senhor será derramado sobre aqueles que choram pelo pecado. Muitos vão se separar de uma ou de outra igreja, vão se separar de lugares ou de igrejas que não professam de fato o verdadeiro amor e vão tomar lugar aonde há a verdadeira piedade, aonde de fato há a verdade, aonde de fato Deus e a sua palavra é exaltado. Muitos pastores, quando leigos, aceitarão alegremente as grandes verdades que Deus tem feito que sejam proclamadas para o tempo do fim, para preparar o povo, para estar em pé, para a segunda vinda do Senhor. O inimigo das almas deseja atrapalhar a obra do Espírito Santo hoje, queridos. Ele tenta atrapalhar. Por isso, ele produz falsos reavivamentos. Ele leva muitas pessoas para viver uma vida cristã medíocre. Ele introduz nos seios religiosos uma contrafação da verdadeira piedade, uma contrafação da verdade. E uma coisa, viu? Nas igrejas que ele conseguir manter o seu poder sedutor, vai parecer que a bênção especial de Deus foi derramada. Vai seguir algo parecido com o verdadeiro reavivamento. Que coisa, hein? Que coisa. Multidões vão ficar alegres, crendo que Deus estará ou está realizando o milagre por meio delas, quando, na verdade, é o espírito do inimigo. Deus quer produzir verdadeiros reavivamentos. Mas o diabo também agirá e fará com que parece que a bênção de Deus está sendo derramada. Vai cair fogo do céu. Milagres ocorrerão. Satanás vai estender a sua influência sobre a mente de muitos cristãos para enganá-los. Que terrível obra o inimigo está preparando. Oh, meu querido ouvinte, se não buscarmos o verdadeiro reavivamento, se não nos deixarmos encher do verdadeiro Espírito de Deus, o diabo agirá. Parecerá ser o reavivamento
da verdadeira piedade. Mas as verdades da palavra de Deus serão contraditórias. Será contrafeitas. A lei de Deus será colocada de lado. As verdadeiras profecias serão colocadas de lado. E o diabo agirá para enganar, parecendo verdadeiros reavivamentos. Portanto, demos lugar hoje, agora, ao Espírito Santo para que ele nos reavive, frutifique em nós, para sermos humildes e mansos, como o nosso Mestre. Que Deus me abençoe. Que Deus lhe abençoe poderosamente. Vamos orar, Pai querido. Haja em nós. Tenha misericórdia de nós. Atua em nós pelo poder do teu santo e bom Espírito, para que sejamos reavivados pelo teu santo e bom Espírito. Não deixe o inimigo nos enganar. Tenha misericórdia de nós, ó Pai. Tenha misericórdia dos teus filhos. Fique conosco. Dê-nos a bênção desse dia. Em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Querido, agradeço a sua sintonia. Espero você no próximo programa, se assim Deus nos permitir. E até lá.